Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho repetir alguns temas que tenho tratado. Em primeiro lugar, a questão do decorrer, do narrar dos acontecimentos em consonância com as profecias. Estão havendo acontecimentos naturais, muitas vezes já previstos na Bíblia, como o vento oriental, aquele narrado em Isaías como proveniente das aves de rapina. Esse vento oriental narra-se também um vinho cujo fornecedor, ou ainda aquele que o dá o título, é designado em Jeremias como portando um cajado formoso. Jeremias 49, um pouco antes. Esse portador do cajado formoso tem a missão de guiar uma barca ou uma nau. Essa nau seria a nau da noiva. Como Dom João VI de Portugal, essa embarcação traria os tesouros e lagares daquilo que diz a essência do narrar divino na terra. Esse narrar divino concerne, como escrito em Isaías, em acrisolar, dar forma, sprite, ou colocar num circuito conhecimentos e recompensas do seu jornar na terra. É o que muitos fazem no que concerne a civilização. Cada casa no circuito ou edifício governamental representa uma função no circuito social. Narrado em Josué a chegada daqueles que vieram do Mar do Jordão. Descreve-se o seu conhecimento como uma adaga. Essa adaga muitas vezes perde força conforme a chegada à localidade. No caso, a terra prometida,
devido aos recursos necessários para o funcionamento, seja dos arcos morais ou realmente de circuitos e tecnologias. Nossa sociedade como circuito está sendo testada no seu narrar textual. Somos um sistema, como narrado em outro dia, Raposo Tavares, Branhil Machados, junto à selva espessa, no caso Mato Grosso. Foi assim que ele adentrou os limites de Portugal, aumentando o território, divergindo do Tratado de Tordesilhas, conquistando para Portugal uma sociedade mais interessada em investir na cultura, mais território do Novo Mundo. Essa conquista se dá por meio de heranças e documentos proféticos, muitas vezes da Ordem de Cristo, destacada pelos templários na conquista do templo, narrando também o poema Jerusalém Reconquistada. Esse poema destaca as conquistas de uma terra profética de acordo com o que diz respeito ao uso, a quem de direito mais trabalhou os recursos, geralmente os franciscanos, na intenção de fazer o bem a todos. Narra-se em Figo a chegada dos cristãos na figura de Fernão Dias, lá formando o povoado de São Miguel, os da Ordem de Maltos, monges franciscanos ou ainda da Ordem de Cristo, narram a criação da civilização e das escolas, as catequeses. Muito discutido hoje a função da escola pública nas famílias. São herança dos monges que tomaram os filhos dos índios a fim de educá-los à moral cristã. A moral padrão para a convivência no mundo civilizado, geralmente europeu. Uma herança e novidade em terras do Novo Mundo. A Bíblia narra, no livro de Apocalipse, número 4, um pouco antes, que após a prisão daqueles que levarem o nome de Cristo, em 10 dias ficarão em tribulações. Muito do legado de Figo, pois lá a tribo predominante era a dos botocudos, tribo referente muitas vezes ao DNA. As tribulações, por ironia, 10 dias após a prisão de Bolsonaro, no dia 2 de dezembro, forma-se o mês, a data 2/12, formando 24, um dia
Esse dia, relacionado à descoberta do Brasil, seria o dia 22. Por curiosidade, em São Paulo, 22 mil pessoas sem energia. O chamado estrondo das Amoreiras, as batalhas de conhecimento. A Terra envia mensagens inteligentes àqueles que se interessam. A região do Paraná sofre um vendaval. Nós somos fruto de um ciclo, uma era. Narra-se sobre um rei Atlante que, com a sincronia dos pensamentos dos serafins, conseguiria gerir essa barca como as naus portuguesas. A Bíblia narra ainda em Josué 3 a chegada da barca daqueles que vieram a Canaã, a terra prometida. Ao chegar, Raabe, uma figura taxada pejorativamente, mas também conectada à Atlântida, diz que pelos conhecimentos e pela ação de abrir o Mar Vermelho, muitas vezes conectados a rios de sangue ou ao conhecimento, como narrado também a queda da pedra celeste, chamada a rocha celeste de conhecimento, chamada Absinto, de Apocalipse, narra um rio de sangue, também do Sol. O acontecimento em São Paulo pode ter sido uma tempestade solar. Estamos, como diz nos Salmos de início 7, forjando machados e martelos para trabalhar recursos desconhecidos e que funcionam ordeiramente de forma natural. O Sol tem um fogo que se chama Agnis, uma forma de digerir um nome específico da cultura hindu. Esse fogo é como um fogo espiritual. O digerir dos recursos humanos através de recursos cósmicos. Esse representante Atlante, muitas vezes ligado a aves de rapina e conectado ao vinho, narra-se como aquele que colhe recursos em meio a calamidades. Em situações como a crise de 2020 de saúde, narrada também em Apocalipse 4, um pouco antes, onde ele diz que prostraria os filhos de Cama e que conhece mentes e corações. Houve o uso excessivo de recursos. Nosso presidente, no dia 15 de fevereiro, provocava uma manifestação em favor
da libertação do povo brasileiro das garras de um organismo desconhecido. Por coincidência, pouco tempo depois, iniciou-se o aumento dos números dos infectados pelo acontecimento de saúde. Isso é uma prova de que há uma lei cósmica. Hoje, o Brasil tem um território relacionado à Atlântida, uma fronteira enorme. Essa fronteira foi conquistada por meio de tratados internacionais. O país sonhado por Bolsonaro não poderia vir sem uma batalha, devido às forças predominantes. O presidente americano Donald Trump convocou o Brasil para que agisse mais ostensivamente em relação à Venezuela. O mesmo se renegou, dizendo que o país era um país pacífico, o que não mentiu. Porém, devido às suas ambições de ter um país regido pela nova tônica iniciada em 2018, com o impeachment antes, o governo Temer e as novas eleições, era necessário uma demonstração maior de fulgor e vigor na proteção das suas crenças. Por isso foi vedado a Bolsonaro ter o protagonismo que sonhou, pois ele não agiu com a força que dispunha. Hoje, em uma situação de limitação, somos muitas vezes levados pela própria natureza, através do estresse natural, lógico e também filosófico, a pensar se não seria hora de nos reunirmos a fim de demonstrar àqueles que realmente estiveram de seu lado. Hoje, na intenção de estar em outra localidade, no caso, em Belo Horizonte, na Praça 7, não sendo possível, faço aqui minha manifestação de apoio, sabendo que minha atuação lá nessa localidade foi de auxílio quando necessitaram em tempos de doença. Tendo tido uma atividade lá e reconhecimento, usaria de meus fatos decorridos para ampliar as correspondências no que diz respeito a uma orientação de postura mais energética, a fim da possível libertação dele. Devido à data simbólica de 2018, quando ambos os presidentes usufruíam de protagonismo
terreno e de âmbito internacional, simbolizando Jaquim e Boaz, as duas colunas do templo, regendo essa nova tônica do ciclo, aqueles que foram educados nos moldes das catequeses cristãs, que chegaram às tribos, como de Governador Valadares, e que trabalharam o educacional, fizeram faculdades, agiram pacificamente na figura filosófica de Sócrates, trabalharam seu corpo em academias, trabalharam seu psíquico em bibliotecas, usufruíram do que nos dispôs a sociedade desenvolvida, na figura do homem moderno, como o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, trabalho psicológico, o físico, o educacional e o político. É momento de usar desses recursos, muitas vezes comparado ao homem antigo, um pouco mais rústico, que também fomos educados a trancos e barrancos trabalhar, muitas vezes em comparação com pessoas que cultivaram outras formas de vida. Temos nós também, sociedade moderna, o dever de demonstrar a nossa tônica. Aqueles que seriam regidos de acordo com o ciclo, a noiva do Senhor, o restaurar da Sião, aquele narrado em Josué 3, um pouco antes, como os fios de conhecimento, o tear na manta da terra magnética, muitas vezes ligado também aos vaus narrados em Deuteronômio, aquele que iria amaldiçoar, mas acaba abençoando, devido a perceber nos vaus do destino daquela chamada Sião ou Canaã, figuras importantes que desempenhariam um papel marcante. Aqueles chamados sândalos, modos de compreender a realidade, onde o anjo do Senhor diz a Josué: retire as sandálias, pois este é local santo. As adagas trazidas da arca, possivelmente de ações tecnológicas, providas por recursos laboratoriais, desenvolvimento astronômico, desenvolvimento médico, hormonal, artístico, figuras da nova geração estão sendo trocados por obras como de saneamento básico, quadras, muitas vezes abandonando a obra como de um museu ou de um teatro, figuras da sociedade moderna, para que possamos expressar a nossa evolução cultural. A antiga Paris dos Trópicos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no ano de 2013, era a figura da Veneza dos Trópicos. Era o país da sétima economia, um dos melhores lugares para se viver. Belo Horizonte tem o circuito cultural, que figura museus, teatros e observatórios astronômicos. Nossa localidade, como já citada,
Sião, figura de Mona Lisa e narrada em Ezequiel como uma panela de diversas camadas, merece sim, mesmo já tendo a Casa da Cultura, que tem até mesmo pianos e recitais, merece sim um museu e um teatro, para que possa haver, de acordo com estudos culturais e entrevista aos mais antigos, o demonstrar do histórico, talvez até mesmo neerlandês e ainda Atlante dessa localidade, na figura de Havilon, narrada na Europa, a terra de Dorian, o navegante que tantos instruiu no que diz respeito à arte e filosofias, o K, ou ainda o Salomão da Bíblia. Narra-se no Tear dos Conhecimentos de Josué 3, a abertura do Mar Vermelho, o mar de conhecimentos, o Vril. Isso espanta a Raabe, que diz que vê que Sião e seu pai Og são de renome. Aquele de Deuteronômio 33, a rocha, que tem na figura de uma herança, como narrado em Joel, aquele portador dos direitos de usar recursos da arca. Houve a composição de uma música no que diz respeito ao Deus de Israel, a qual apresentarei. Tudo é uno e material, como um cântico do final. E o no trono imortal pede sedial, que crie corda Cristo com o Egito. O magnetismo acessa sons miriade prior. A profecia indicou desde Yahweh Quetzalcoatl. Mulheres de ferve em salmos, que ferra Elohim bem achou. Obrigado pela atenção, tenha um bom dia. Como proveniente
Jeremias como portando